Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a esta edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora, nesta quinta-feira, 27 de junho. Na região sul esfria, mas quase todo o Brasil terá um dia quente e seco. Na cidade de São Paulo, a temperatura máxima prevista é de 24 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Agora que você já sabe como ficará o tempo, vamos agora acompanhar as principais notícias do dia. Salário do trabalhador brasileiro teve reajuste médio em maio acima da inflação. É a maior proporção desde 2017. Após tentativa de golpe na Bolívia, general é preso e presidente empossa nova cúpula nas Forças Armadas. Polícia Federal deflagra operação contra ex-diretores e pessoas ligadas às Americanas. Grupo investigado na ação seria responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil. E ainda, na terceira reportagem da série Renascendo para a Liberdade, como é a vida dentro dos presídios superlotados e com integrantes de facções criminosas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O salário do trabalhador brasileiro teve reajuste médio em maio, acima da inflação. Foi a maior proporção de reajustes acima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde maio de 2017. O salário do trabalhador brasileiro teve reajuste médio de 5% em maio. Como a inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em 3,2%. O aumento real chegou a 1,8 percentual. Esse é o 18º mês seguido com alta real. A alta real não acontecia desde julho de 2018. Os dados são do Boletim Salariômetro, que acompanha o mercado de trabalho formal mês a mês, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De acordo com o levantamento, 92,2% das negociações encerradas no período tiveram aumento real, o que representa a maior proporção de reajustes acima do INPC dos últimos 7 anos. De janeiro a maio deste ano foi maior para a construção civil, com 1,8%, seguido pela agropecuária e setor de serviços, com 1,3%. Para junho, a tendência é a manutenção do aumento real nas negociações. O presidente Lula afirmou que não vai conversar com o presidente argentino Javier Milei até que ele se desculpe pelas ofensas e declarações feitas durante a campanha eleitoral no ano passado. Em uma entrevista ao UOL, Lula disse que não conversou com Milei porque acha que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a ele. O petista não especificou a quais declarações se referia, mas Milei taxou o brasileiro de corrupto e comunista durante a campanha eleitoral que o levou ao poder. Lula também afirmou que não será o ultraliberal argentino que vai criar uma rixa entre os países vizinhos, membros do Mercosul e importantes parceiros comerciais. Em uma declaração posterior em Buenos Aires, o porta-voz da presidência argentina, Manuel Ardoni, afirmou que respeitam a posição de Lula, mas Milei até agora não cometeu nada do que tenha que se arrepender. O atual presidente da Argentina é próximo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi convidado para a posse do colega. Houve tentativas de aproximação, mas Lula não compareceu à cerimônia em Buenos Aires. Em março, Lula disse que a extrema-direita ameaça a democracia no mundo e deu como exemplo o caso de Milei. Em pouco menos de 4 horas, a Bolívia viveu um dos episódios mais tensos de sua história política recente. Em uma tentativa frustrada de golpe, o ex-comandante do exército do país, Juan José Zúñiga, e soldados aliados invadiram a antiga sede do governo, mas acabaram desmobilizados. Zúñiga e outro comandante terminaram presos. Após o episódio, o presidente boliviano Luiz Arce empossou uma nova cúpula nas Forças Armadas. A cerimônia de juramento ocorreu em meio à tentativa de golpe de Estado por parte do chefe do Exército, Juan José Zúñiga, que mobilizou tanques e tropas em frente à sede do governo.
Os veículos militares tentaram derrubar uma porta do Palácio Presidencial sob ordens do oficial rebelde na Praça Murillo, no centro da capital boliviana. Zúñiga tinha sido afastado do governo na véspera. As Forças Armadas pretendem reestruturar a democracia para torná-la uma verdadeira democracia e não uma democracia governada pelas mesmas pessoas durante 30, 40 anos. Em meio à tensa situação em La Paz, Arce recebeu o apoio de vários colegas da região, que rejeitaram a intenção de golpe de Estado. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu calma ao país sul-americano, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. O povo boliviano está convocado hoje. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia. A situação provocou uma forte mobilização popular contra o possível golpe e a polícia teve dificuldade para conter a marcha que se dirigia para a Praça Murillo, ocupada pelos militares. Os agentes das forças de ordem formaram uma barricada humana para bloquear os manifestantes. Não vamos deixar que isso aconteça novamente. O povo é o povo e o povo está no poder. Após várias horas de tensão, as tropas sob comando do destituído chefe do Exército deixaram a Praça Murillo, uma área histórica, onde estão situados a presidência e o Congresso. Em seguida, o presidente Arce e o vice David Choquenhuaca foram às ruas cumprimentar os apoiadores do governo. No início da noite, a polícia prendeu o general rebelde do Exército, Juan José Zúñiga. Ele foi capturado e conduzido até um veículo policial do lado de fora de um quartel militar. O Supremo Tribunal Federal decidiu fixar em 40 gramas a quantidade de maconha para caracterizar porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. O porte da droga continua como comportamento ilícito. A definição da quantidade da droga pelo Supremo Tribunal Federal é um desdobramento do julgamento em a Corte decidiu descriminalizar o porte para uso pessoal. O cálculo foi feito com base nos votos dos ministros, que fixaram a quantia entre 25 e 60 gramas nos votos favoráveis à descriminalização. A partir de uma média entre as sugestões, a quantidade de 40 gramas foi fixada. A descriminalização não legaliza o uso da maconha. O porte continua sendo um comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido usar a droga em local público. Mas as consequências do porte passam a ter natureza administrativa e não criminal. A decisão não impede abordagens policiais e a apreensão da droga pode ser efetuada pelos agentes. Nesses casos, os policiais devem notificar o usuário para comparecer à justiça. O Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de drogas ainda são alvo de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas, como prestação de serviços comunitários. O número de ações contra planos de saúde cresceu quase 33%. No ano passado, as operadoras receberam cerca de 234 mil processos, uma média de uma nova ação a cada 2 minutos. Embora um quarto da população brasileira tenha plano de saúde, o número de demandas na justiça contra as operadoras já supera o de ações contra o Sistema Único de Saúde. O levantamento foi feito com base em dados do Conselho Nacional de Justiça, onde 4 estados da federação superam outros estados em números de processos: São Paulo, Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Esses processos contra os planos de saúde acontecem por conta de uma negativa de cobertura assistencial, reajustes abusivos e recusas de pedidos de medicamentos ou cirurgias. Essas são as principais razões para as disputas na justiça. As operadoras dizem que o aumento expressivo no número de ações se deve principalmente à aprovação da Lei 14.454/2022, que abriu brecha para os beneficiários demandarem todo tipo de tratamento na justiça.
independentemente da indicação clínica e evidências científicas. Segundo os convênios, ainda que a lei contraria a jurisprudência do próprio Supremo no que se refere à necessária autonomia das agências reguladoras na definição das políticas de saúde e econômicas ligadas ao setor regulador, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar do governo federal na definição do rol de procedimentos obrigatórios. Uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei 14.454, sancionada em setembro de 2022, prevê que a lista de procedimentos da ANS deve servir apenas como uma referência com exemplos de tratamentos cobertos, mas que a cobertura dos planos não se limita a ela. Com isso, o rol passou a ser considerado exemplificativo e as operadoras passaram a ser obrigadas a cobrir tratamentos indicados por especialistas, mesmo que eles não estejam listados. A lei foi formulada e aprovada pelo Congresso como uma reação a uma decisão de junho daquele mesmo ano do Superior Tribunal de Justiça, que ia em outra direção, a de tratar o rol da ANS como taxativo, ou seja, somente os procedimentos que integrassem a lista deveriam ser custeados, com algumas poucas exceções. A decisão dos ministros do tribunal gerou forte repercussão de associações de pacientes e entidades da defesa do consumidor, usada como combustível por parlamentares para proposição e aprovação acelerada da Lei 14.454, que na prática anulou os efeitos da decisão do STJ. O presidente do Supremo promete procurar equacionar a alta litigiosidade no setor de saúde. Um levantamento mostrou que nos últimos anos o preço do arroz e do feijão subiu bem mais do que cigarro ou cerveja. O estudo realizado pelo economista e professor da Strong Business School, Walter Palmieri Jr., apontou que no período de janeiro de 2017 a maio de 2024, o preço do arroz aumentou quase o dobro, enquanto o de produtos como aqueles com tabaco e algumas bebidas alcoólicas sofreram correções bem menores. De acordo com especialistas da área, a evolução do preço destes itens está diretamente relacionada às condições de produção no Brasil. E como argumento, foi mencionado o custo de fabricação de alimentos no país, que aumentou 80% entre 2016 e 2024, enquanto o custo para a produção de cigarros subiu menos de 25%. A tributação desses produtos, por sua vez, deverá mudar com a reforma tributária proposta pelo atual governo do presidente Lula. Na nova proposta, o arroz e feijão, incluídos na cesta básica, não seriam tributados. Entretanto, o cigarro e a cerveja entrariam em uma modalidade diferente, com uma tributação maior. O imposto seletivo e, como foi apelidado, o imposto do pecado, viria com a intenção de desonerar alimentos consumidos pelos mais pobres e taxar mais itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, almejando reduzir o consumo. E veja a seguir o interesse de facções criminosas em conseguir novos membros dentro das prisões e o desafio da Polícia Penal. Esse é o terceiro tema da reportagem especial Renascendo para a Liberdade, que você acompanha logo mais. Voltamos já já. Estamos de volta, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra ex-diretores e pessoas ligadas às lojas americanas. O grupo investigado na ação seria responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil. Em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Federal realiza uma operação para cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores das Americanas. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado
teria realizado o que foi a maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil, que foi estimada em mais de 25 bilhões de reais pela própria empresa. A Operação Disclosure, divulgação de informações financeiras, tem a finalidade de esclarecer a participação desses executivos nas fraudes contábeis. A ação foi apoiada pela Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com a Polícia Federal, os ex-diretores investigados teriam praticado a antecipação do pagamento. A fornecedores com empréstimos bancários. Também foram levantadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada, incentivos comerciais geralmente usados no setor, mas que, no caso sob análise, eram contabilizados sem que realmente existissem. Entre os crimes apurados na investigação, que podem ter sido cometidos pelos ex-diretores da Americanas, estão manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, as penas aos ex-executivos da varejista podem chegar a 26 anos de reclusão. Presídios superlotados e com integrantes de facções criminosas interessados em conseguir novos membros. Para lidar com este desafio, é preciso intensificar o treinamento dos policiais que atuam da parte de dentro do muro das penitenciárias. Esse é o tema da terceira reportagem especial Renascendo para a Liberdade. Fugas de presos. Celulares a serviço do crime dentro da unidade prisional. Confronto entre integrantes de facções. Rebeliões como a de 2006. Esses acontecimentos estão ficando cada vez mais distantes com a nova política administrativa da Penitenciária Estadual de Dourados. A AGPEM, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, busca investir em alternativas para aumentar a segurança interna e externa da unidade. Uma delas é o estudo das características dos internos para evitar confronto entre facções. Estudo de criminologia. Então, cada preso ele é estudado, sabendo então o perfil dele adequado, nós separamos eles por pavilhões ou por alas. Assim garante a segurança da penitenciária. Com a criação da Polícia Penal, os agentes penitenciários passaram a ter poder de polícia e atribuições que até então eram desempenhadas por policiais civis e militares, como, por exemplo, vigilância de torres e escolta de presidiários. A qualificação desses profissionais garante a eficácia na segurança do presídio. A segurança da Penitenciária Estadual de Dourados, ela é baseada na qualificação também do policial penal. Todos eles são qualificados no atendimento de escolta, segurança perimetral. Fizemos então um treinamento de combate em torre, na qual fazemos a proteção de toda a parte externa da penitenciária. Buscamos a qualificação através da Escola Penitenciária do Estado. Hoje, policial penal, na qual ele também faz a parte de fiscalização. Então, nós temos aí uma capacidade de custodiar, né, e dar segurança à população douradense. Um problema crônico em praticamente todo o sistema prisional do Brasil é a entrada de celulares que chegam até os presos, de onde inúmeros crimes são comandados de dentro do presídio. Como o bloqueador de celular se tornou um equipamento obsoleto devido à sua pouca eficácia, outras medidas serão adotadas para evitar, inclusive, a entrega desses aparelhos através de drones. A parte de segurança, né, tanto da portaria, passando então a utilizar 100% o uso do body scan. Então, todo visitante que adentrar a unidade, tanto policial penal, servidor, terceirizado, vai ter um fluxo de entrada. Impedir, então, com o telamento, o acesso à área de invasão aérea, que é utilizado o drone. Então, com esse telamento, nós coibimos, então, tanto o telamento interno, tanto o externo também. Faremos, então, em breve, através da Polícia Penal, que tem trabalhado com isso, bem como a AGPEM tem dado suporte para a gente poder fazer esse tipo de segurança. Além das câmeras de segurança e sala de monitoramento 24 horas, outras medidas foram tomadas para aumentar a segurança dentro do presídio. As torres foram pintadas na cor preta e a calçada da área interna na cor branca, tudo feito com estudos técnicos. Fizemos a proteção das torres
passamos ela para a parte de blindagem. O policial penal veste a farda preta e ele se camufla com a torre. No período diurno, também no período noturno. Os fundamentos das cores é para também impedir, né, que alguém alcance esses lugares. Então, através do sistema de monitoramento, né, ele detecta por movimento ou pela imagem mesmo de alguém entrando na área não autorizada. Outra mudança sendo implantada na unidade é a construção de 7 salas de videoconferência. A implantação desse sistema traz mais economia ao Estado, já que não é necessário fazer escolta e deslocar presos até os fóruns, além de promover mais segurança aos servidores que poderiam se deparar com situações de risco nesses deslocamentos e maior agilidade no andamento dos processos. Trabalho para detentos e a busca pela ressocialização, padronização e investimentos em segurança, parcerias e oportunidades, treinamento e capacitação para os policiais penais. Essa é a realidade do maior presídio de Mato Grosso do Sul. Essa é a PED. Renascendo para a liberdade. E antes de encerrar, agora eu te convido para uma viagem com o auxílio da tecnologia. Vamos sair daqui da capital de São Paulo, nos estúdios da HIT, e ir para o norte da Suíça, em Stein am Rhein. Eu acho que é assim que se fala, viu? Quase na fronteira com a Alemanha. Do alto você vai perceber o quanto a cidade é linda, mas lá embaixo parece até uma cidade cinematográfica. Ela se caracteriza por estar bem na parte onde o Lago Constança termina e se torna o Rio Reno. O centro histórico à beira do rio é formado de casas medievais de enxaimel e com fachadas pintadas artisticamente, o que dá um ar todo colorido e especial à cidade. Entre as atrações está um castelo do ano de 1200 e é uma das cidades medievais mais bem preservadas da atualidade. E é com essas imagens belíssimas que encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Te encontro novamente à 1h da tarde. Até lá!